Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à última tertúlia do ano de 2025. Eu queria, em nome do colega Walter Mano Albertoni, confrade, cumprimentar todos os acadêmicos presentes. Queria também agradecer muito a presença da minha esposa, que está aqui hoje, a Ida, que pôde comparecer. Então, todos sejam muito bem-vindos. A nossa palestra hoje vai ser uma palestra, digamos assim, não científica, mas cultural e muito esperada por todos aqui. Então, eu passo a palavra agora ao confrade Edmundo Chada Baracá, que faça uma breve apresentação do nosso palestrante, o professor Dr. Jesus Paula Carvalho. Boa tarde, é um prazer muito grande, um privilégio fazer a apresentação do professor Jesus Paula Carvalho, com quem eu tenho a felicidade de conviver há 20 anos. 20 anos, um convívio mais próximo. E o professor Jesus Paula Carvalho, ele é médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1979. Fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas por 3 anos, realizou seu doutorado em 1990 e livre docência em 2000, também na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde é professor associado da disciplina de ginecologia e chefe do setor de oncológica, atuando no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um dos institutos do complexo HCFM-USP. Professor Jesus, ele publicou 136 trabalhos completos em periódicos com circulação internacional, 2 livros, 36 capítulos de livros e apresentou mais de 100 trabalhos em congressos. Com relação à pós-graduação, orientou 12 teses entre mestrado e doutorado. Ele tem uma forte atuação na ginecologia oncológica, onde é uma liderança reconhecida nessa área. Foi um dos pioneiros a demonstrar a origem tubária do câncer de ovário, especificamente na região das fímbrias, e propôs novas estratégias para o diagnóstico e tratamento dessa neoplasia. Ele é membro e já foi chefe da Comissão Nacional de Ginecologia Oncológica da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E, ao longo de todos esses anos, tem contribuído para a formação de especialistas, não apenas no atendimento, como também no tratamento cirúrgico do câncer ginecológico. Ele atuou como consultor da Organização Mundial de Saúde na elaboração da estratégia global da eliminação do câncer do colo do útero, como um problema de saúde pública. O professor Jesus, ele exerce a ginecologia, mas, nos últimos anos, ele trouxe à tona um dos seus interesses pessoais, até então pouco conhecido de nós que vivemos cotidianamente com ele há 20 anos, a literatura. A leitura de obras literárias passou a fazer parte do seu arsenal terapêutico, como será brevemente demonstrado hoje aqui nesta apresentação, e que foi motivo de um texto no último Asclépio, que todos receberam e terão oportunidade, já tiveram oportunidade de ler. Muitas pessoas têm o dom da escrita, mas poucos dão consequência a este chamamento de transformar pensamentos em textos. E nós temos aqui alguns exemplos, como o nosso presidente e confrade Hélio, o nosso confrade Juarez e o nosso confrade Quillet, que são 3 exímios escritores. Os textos do professor Jesus
inicialmente focados em questões médicas, foi aos poucos migrando para relatos históricos de acontecimentos inusitados da sua vida de médico. Um livro de contos, por ele escritos, está prestes a ser. E acho que isso se deveu também, Jesus, ao estímulo que você teve lá na clínica ginecológica do Hospital das Clínicas. E eu vou finalizar aqui dizendo uma frase do Jesus. Se na vida acadêmica temos prazo de validade e tempo para sair de cena, na literatura e nas humanidades a estrada é infinita. Jesus, agradecemos a sua presença aqui conosco, em nome da Academia de Medicina de São Paulo e em nome do nosso presidente Hélio Bregnomi. Bom dia, obrigado pelo honroso convite para estar aqui hoje com vocês. Obrigado pelas palavras generosas do professor Baracá. Então, eu vou abordar esse tema que, como já foi dito, é um tema de humanidades. Não faz muito tempo que todo o conhecimento médico cabia nessa maleta. Hoje o conhecimento médico ele é gigantesco, mas mesmo assim nós não conseguimos curar todas as doenças ou eliminar todos os sofrimentos, porque para algumas mazelas nós precisamos abordar de outra forma, não com pílulas, não com bisturi, mas de outra maneira. A doença não é só física. E isso não é um convite para nós entrarmos pelo curandeirismo, pelo charlatanismo, que sempre existiu e continua existindo. Ele só mudou das garrafadas para as telas dos smartphones. Isso está muito em voga e nós vemos isso todos os dias. Existem instrumentos milenares que podem ajudar na cura e que não entra nesse hall de coisas de charlatanismo ou curandeirismo. Estou falando da leitura, da literatura como um instrumento terapêutico. Há mais de 3.000 anos atrás, no Egito Antigo, o faraó Ramsés II tinha um aposento dedicado à leitura. Ali ele lia a literatura que tinha na época. E esse aposento era chamado de Casa de Cura da Alma. Vejam só que aqui nós já temos a palavra cura. Pouco mais para frente, na Grécia, Aristóteles escreve o primeiro tratado de teoria literária, que até hoje é lido nas universidades, nos cursos de humanidades. A poética. Aqui, Aristóteles conceitua o drama, a comédia, a metáfora e a catarse. E a metáfora é transportar para uma coisa o nome de outra coisa, é a analogia. Nós vamos falar sobre isso. O que escreveu Aristóteles na sua poética? A leitura, o drama e as metáforas podem curar e purificar as emoções. Então, curar e purificar. Os livros são as cápsulas que contêm o medicamento. A metáfora é um princípio ativo. A biblioterapia, ou seja, o uso de literatura com fins terapêuticos, é esse um instrumento que está nos livros, que nós podemos utilizar junto com o nosso arsenal médico. Que tipo de obras nós podemos usar no nosso arsenal terapêutico? Muitas obras, quase todas. Ficção, romances, histórias curtas, biografias, dramas, contos,
fábulas, até letras de músicas. Frequentemente nós utilizamos isso, poesias, e isso complementa aquilo que você faz na sua prescrição. Quantas vezes, depois de atender um paciente, uma paciente, eu sou ginecologista, junto com a prescrição, eu sugiro uma leitura, ou então eu tenho no meu arquivo muitos textos pequenos, curtos, que eu imprimo e dou, sugiro leitura, e é impressionante o retorno que isso tem. Como falar da loucura sem ter lido Don Quixote, um livro escrito há mais de 400 anos, que é o livro mais lido na humanidade, só perde para a Bíblia. Nós passamos recentemente por uma pandemia da Covid-19. No ano em que eu me formei, surgiu a pandemia da AIDS. E eu me lembro que, ao mesmo tempo que estávamos apavorados com a doença, tinha uma outra doença acontecendo, que era a doença mental e a doença social. Naquela época, o professor Tales de Brito, meu professor de patologia, me sugeriu que eu lesse Camus, que lesse A Peste, que lá eu entendi o que estava acontecendo naquele momento na sociedade. E foi muito bom, porque eu retornei ao Camus agora na Covid-19 e vi que os tempos passam, mudam, mas as pessoas continuam as mesmas, com os mesmos comportamentos, com as mesmas mazelas. E nós possivelmente vamos ter outras pandemias, outros tormentos como esse, e seria bom que nós pudéssemos não repetir os mesmos erros. Nós todos os dias estamos maravilhados com os progressos da genética, tudo que se pode fazer de bom, de bonito e com os conhecimentos genéticos. Mas também é importante, enquanto médicos, nós sabermos todas as atrocidades que se fez ao longo da humanidade em nome da genética. As eugenias, as terapêuticas eugênicas, tudo isso está na literatura. E nós, muitas vezes, como médicos, temos que mediar essas coisas. Quando eu li esse livro, que eu recomendo, que traça a saga da humanidade desde a antiguidade até os dias atuais, a tentativa do ser humano de entender como é que nós passávamos a nossa herança. Então, é um histórico. E eu fiquei tão fascinado que resolvi ir visitar esse mosteiro na República Tcheca, onde Mendel descreveu as bases da genética. E um local até prosaico, esta é a janela do quarto do Mendel, e esse gramado é onde ele plantava suas ervilhas. Perguntei para o guia onde que era a plantação de ervilha. Falei, e onde você está pisando, em cima dessa grama? E então aqui Mendel descreveu todas as bases da genética. O mais interessante dessa história, Mendel, nós estudamos na genética, sabemos a genialidade dele. Mas nessa mesma época, um outro gênio fazia o seu trabalho, Charles Darwin, que estava escrevendo, estudando a evolução das espécies. O mais curioso é que os dois foram contemporâneos, mas nunca se encontraram. Se eles tivessem um dia sentado para tomar uma cerveja trapista lá no mosteiro, um tinha a resposta que faltava para o outro. Então, usei a inteligência artificial para criar esse encontro. Então, eles aqui tomando uma bela cerveja trapista e o conhecimento dos dois só se encontraram 40 anos depois da morte, mostrando uma ciência bela. A biblioterapia na medicina. Esse estudo foi feito na Escócia com 200 pacientes que sofriam de depressão. Metade dos pacientes foram orientados a ler esse livro, Superando a Depressão. A outra metade tomaram as medicações convencionais. No final de 4 meses, quem leu o livro, um mediador, teve o dobro de resultados positivos. Aqui em Ribeirão Preto, a mesma estratégia para tratar de distúrbio do sono. Textos compartilhados, selecionados, textos poéticos, e o resultado foi igual.
o dobro de resultados no tratamento da insônia do que os tratamentos convencionais. Onde mais nós podemos usar a biblioterapia? Em um distúrbio da sexualidade, em um enfrentamento do câncer. São vastas as possibilidades de se usar a literatura como um instrumento terapêutico. Ela é boa para grupos específicos de pessoas, dependentes químicos, idosos, adolescentes. Ela é boa não só para o paciente, é para o médico também, porque nós vamos aprender não só a doença física, mas o que está em torno, a doença mental, a doença social, os distúrbios que estão causando a doença. Muitas vezes, nosso diagnóstico em cima da coisa física é só um problema. O problema é muito maior. Há exatamente um século atrás, ou seja, em 1921, um pouco mais de um século, Freud escreveu esse livro, A Psicologia das Massas e a Análise do Eu. O que Freud queria entender? A pergunta que ele queria responder é essa aqui. Como uma multidão de seres pensantes se submete a um líder tão cegamente? Aqui, em 21, estava começando a ser gerado o ovo da serpente que resultou no nazismo. E essa pergunta é extremamente atual. Como pessoas inteligentes e pensantes se submetem tão cegamente a um líder? Isso acontecendo toda hora no mundo todo. É a pergunta que Freud colocou lá, que a gente pode colocar de novo aqui. Bom, então, biblioterapia é ótima, melhor ainda quando ela é compartilhada, quando a gente pode fazê-la com outras pessoas e trocando informações. Por quê? Porque falar das nossas mazelas é difícil, mas falar dos outros é fácil. E nós falamos dos outros através dos personagens. O personagem está ali para ser dissecado. Esse é o grande poder. É o que Aristóteles coloca como o poder da metáfora. Entendendo ou tentando entender as mazelas do personagem, nós podemos entender as nossas próprias mazelas. Então, a obra literária faz bem para a saúde, porque o paciente associa os seus problemas com o personagem da obra. Esse é o fundamento. Bom, a evolução, você começa a ler, aí você tem necessidade de compartilhar. Uma das consequências disso é que, felizmente, vem crescendo, são os clubes de leitura. Isso que era um hobby, ele pode ser usado como finalidade terapêutica. Então, o clube de leitura é um local de fala. Nós temos aqui uma plateia predominantemente de homens. Homens não falam de coisas íntimas. Homem infarta, homem tem úlcera, homem faz um monte de coisa. Quem fala são as mulheres. Eu, como ginecologista, sei disso. A mulher fala em casa, fala com a amiga, fala no telefone, fala no médico, fala no cabeleireiro e ela se cura falando. E nós precisamos garantir esses espaços de fala. O clube de leitura é o melhor local para se fazer isso. Então, quais os temas que chegam quando você começa a ler obras literárias? Você vai lá encontrar divórcio, relações parentais, crise de adolescência, depressão, experiências traumáticas, violência, perdas e lutos, distúrbios comportamentais, alimentares, dependências químicas, tudo está dentro do... Nós temos literatura para tudo isso, e é muito fácil nós falarmos desses temas dentro de um livro, sem estar falando da pessoa exatamente, os personagens falam por nós. Ler e compartilhar é muito bom, exige um pouco de técnica. Quem quiser promover um clube de leitura, eu vou me atrever a dar aqui algumas diretrizes. A primeira coisa, todos nós que temos grupo de WhatsApp, de condomínio, de vizinhos, sabemos que a conversa degringola, degenera 1 minuto depois de colocada a questão, porque todo mundo quer ganhar. Num clube de leitura não existe discussão, existe compartilhamento. Por quê? Porque são personagens. E é importante que a mesma obra, o mesmo personagem, tenha interpretações divergentes. A divergência é o que enriquece.
Então, todas as opiniões, por mais absurdas que sejam, elas são igualmente importantes. Não nos interessa saber, numa obra literária, quem está certo e quem está errado. Interessa-nos saber o personagem, o que ele faz. E aí entra o papel do moderador, de não deixar essas coisas ir para terrenos de conflito. E para quem vai começar nisso, evitar temas tóxicos. Aqui é só para pós-graduados. Política, religião, futebol, terapias individuais. Não comece por esses temas, porque são tóxicos. Já no terceiro grau da pós-graduação, você entra nesses temas. Antes, não é recomendado. E agora eu vou contar a minha experiência com a literatura como instrumento terapêutico. Bom, todos nós aqui vivenciamos a pandemia do Covid. O consultório, acho que de todo mundo, ficou vazio e eu fiquei sem fazer nada, mas o telefone não parava de tocar. Eu lido com paciente público feminino, as mulheres ligavam e queriam respostas para as quais eu não tinha. E o que eu fiz? Falei, bom, vamos juntar numa videoconferência 30, 50 pessoas e eu vou ler a literatura que está saindo, os artigos, para tentar entender esse vírus, que eu também não sei. E ninguém sabia. E foi assim que começou a minha experiência de colocar as minhas pacientes na roda. Eu ligava o computador no consultório, botava lá 30, 40 pessoas na tela e nós íamos conversar. E como no começo nós falávamos dos artigos, do que era o vírus, mas eu percebi que logo que não era esse o tema. As pessoas tinham medo. Esse era o maior personagem. Bom, se eu não sei nada do vírus, talvez a gente possa já lidar com medo. Então, aliás, todos nós estamos com medo, né? O medo é universal. Uma das participantes desse grupo é uma atriz, já bem idosa, e ela me falava assim, doutor, eu estou morrendo de medo. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de que minhas filhas morram, que as minhas netas morram. Eu não faço outra coisa, eu estou o tempo todo com medo. Aí eu falei, então, eu vou pegar aqui da minha gaveta um texto do Carlos Drummond de Andrade e vou pedir para você interpretá-lo. Eu vou ler esse texto aqui, não com a eloquência de uma atriz, mas de um leitor. Chama-se Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai, nosso companheiro. O medo dos grandes sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores e o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. E depois morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Esse texto é do Carlos Drummond de Andrade. Todos nós estávamos com muito medo. Então você não é a única. Eu também estou com medo. Mas será que não vamos só constatar que temos medo? Aí eu me recorro a um outro escritor, Mia Couto, um escritor moçambicano, que ele tem uma proposta interessante. Eu peguei só um pedaço do texto dele. Vamos colocar um muro em volta desse medo. Não vamos deixar que ele invada a nossa vida. E o texto chama-se Murar o Medo. O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, fantasmas e demônios. Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de agente de segurança privada das almas. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Há nesse mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. É uma outra visão do medo. Enfim, ainda na pandemia, duas populações sofreram em excesso. As crianças, que perderam o tempo de brincar, e os idosos, que ficaram ainda mais isolados. Esses grupos sofreram muito com a pandemia.
Mas teve um outro grupo que a gente não se dava conta que sofreu tanto quanto. As pessoas que tiveram que conviver sem vontade. É o que se chama em inglês forced togetherness. Aquelas relações que agora tem que ficar junto, não dá para sair. Né? Isso foi um fenômeno, né? Não dá nem para ir embora. Uma outra paciente minha, uma senhorinha de mais de 70 anos, disse certa vez: doutor, eu estou com vergonha do que eu vou dizer, mas eu torço todos os dias para que meu marido pegue Covid. Eu falei: mas por quê? Porque eu casei com 17 anos, por uma imposição de família. Eu achei que depois eu ia gostar dele, mas as coisas só pioraram. Eu quero que ele pegue Covid. Eu falei: mas não tem a outra maneira de resolver isso? Até uma separação, precisa morrer? Não, doutor, eu já estou velha, eu já não tenho mais tempo para grandes mudanças. O que eu posso fazer com uma paciente que me diz isso? Eu posso te dar um texto de Olavo Bilac, um grande poeta, que diz o seguinte: se por 20 anos nessa furna escura deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada de amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. E se em torrentes de cólera e loucura, sobre a tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura, 20 anos de agonia e solidão. Maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza do que eu tenho sido, pelo esplendor do que eu deixei de ser. Olavo Bilac é um dos meus poetas prediletos. Mas eu falei: esse aqui ele escreveu para você lá atrás. Leia, quem sabe você tenha a saída. As pessoas da tela falam: nós queremos continuar, a pandemia foi embora, mas vamos continuar falando de livros, de textos de literatura. Eu falei: tá bom, vamos montar um grupo. Né? Criei um clube de leitura virtual chamado Contexto, em que a gente... Mas logo na sequência, todo mundo estava ávido por se encontrar presencialmente. A hora que pudemos tirar as máscaras e andar na rua, vamos fazer presencial. Aí eu descobri, próximo de onde eu moro, um grupo que estava fazendo isso e fui convidado para ir lá para fazer mediação, moderação junto com eles. Aqui está um grupo, chamava na época Degustação Literária, que sempre tinha uma taça de vinho e um livro, e uma outra constatação: todas essas mulheres têm maridos ou namorados, e elas pediam ansiosamente para que eles fossem. A minha mulher está aqui, né? Eu era um privilegiado, porque é a única que tinha marido lá. Porque não vai, homem não lê, e quando vai de arrasto. Mas é importante nós entendermos esse universo, que as mulheres lêem. Então, foi uma experiência, e que continua, muito agradável. A gente reunia em locais diversos, às vezes em restaurantes, às vezes em auditórios. Né? E que tipo de livros lemos nessa época? Eu, como ginecologista, vejam só, hoje a gente fica maravilhado que você pode pegar um óvulo, transformar num embrião, colocar num útero que nem é da mulher, um útero de substituição, e aí aparece na televisão todos os fascínios, né, da maravilha da ciência. Alguém já parou para pensar o que acontece não com a mulher que teve filho, mas para aquela que alugou o útero? Então, esse livro fala exatamente sobre isso. É como se fosse um monstro. A relação da mãe de aluguel com aquele filho. Quando eu apresentei fiz essa palestra no Congresso da Febrasgo, no Rio de Janeiro, um dos nossos colegas especialistas em reprodução humana falou assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é muito forte. Por quê? Porque a gente tem que, às vezes, enxergar o outro lado da coisa. Existe muitas formas da gente entender a mesma história. O Pirandello, um escritor, um dramaturgo italiano, escrevia: assim é se lhe parece, numa obra dele, em que uma história pode ser contada com pelo menos 6 versões diferentes e você acredita em todas as 6. Quem de nós
não recebe ou vai receber ainda hoje uma paciente pedindo uma canetinha ou uma orientação para dieta, né? Esse livro, A Gorda, da Isabela Figueiredo, uma escritora portuguesa, não é um tratado sobre obesidade, nem de dieta, nem de canetinhas. Fala da mulher gorda, como que é a vida dela, seus amores, sua relação com as outras mulheres, a relação no seu entorno, como é que ela é tratada? Ela é tratada como as outras? Não. E como médico, antes de dar canetinha, é importante a gente saber disso. Então, isso é uma coisa importante. Eu, como oncologista, se faço um diagnóstico de câncer e digo para a paciente, olha, você tem câncer, ela chora, você vai precisar fazer uma cirurgia. Fala, eu vou enfrentar, você tem que fazer quimioterapia. Eu vou arrumar forças e vou fazer. Mas a hora que ela passa no espelho e caiu o cabelo, aí ela desaba. Parece que a coisa mais importante, né? E para ela que é a imagem dela. Aqui nós temos uma história de duas personagens, uma executiva que vai fazer a sua peruca com o cabelo de uma que vende o cabelo. E essas duas histórias se encontram nesse livro, que é muito interessante. Esse é um livro que eu recomendo, que foi um dos melhores livros que eu já li e que mudou meu jeito de pensar. Rosa Monteiro é uma escritora espanhola super premiada, é jornalista e é psicóloga, e ela escreveu O Perigo de Estar Lúcida. Esse livro é fantástico. Por quê? Porque, pelo menos para mim, depois que eu li esse livro, eu comecei a olhar de uma maneira muito mais carinhosa para os meus amigos estranhos, esquisitos. Por quê? Porque ela mostra que o processo criativo ele flerta com isso que a gente chama de loucura, né? A criatividade passa por aí. E é um levantamento primoroso de todos os grandes artistas da literatura, das artes como um todo, no seu processo criativo, né? E a gente se assusta com isso. Só pensei essa frase do Scott Fitzgerald: os contos que eu escrevo quando estou sóbrio são idiotas. Tudo parece muito racionalizado, sem nenhum sentido. Quanto mais se usa a razão na arte, menos sentido tem tudo. Então, a arte é uma transgressão da razão. É aí que a gente adora os artistas, mas a gente não sabe o que está atrás daquela obra que a gente tanto gosta. Aqui uma homenagem a uma das nossas grandes escritoras, que é a Clarice Lispector. Clarice Lispector teve um diagnóstico de câncer de ovário em agosto e morreu no dia 9 de dezembro. Nesse período de agosto a dezembro, 4 meses, numa época que não tinha quimioterapia, que a expectativa de vida de uma mulher com câncer de ovário era de 6 meses, ela durou 4, ela escreveu sua obra-prima. Aí eu fico imaginando como que uma pessoa que sabe que vai morrer escreve uma obra-prima. E a personagem, na Hora da Estrela, na verdade, a gente conclui que é ela mesma. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Ela pensava que a pessoa é obrigada a ser feliz. Então era. Macabeia, a personagem, lutava muda. Vou fazer o possível para que ela não morra, mas que vontade de poder adormecê-la e eu mesmo ir para a cama dormir. Então, é uma coisa comovente de você ver a autora, a personagem na história. Bom, um professor de colégio uma vez me disse essa frase: para ensinar é preciso saber, senão é farsa. Para escrever é preciso ler. E aqui nós temos, eu quando comecei a lidar com essas questões mais a fundo, passei a escrever as minhas coisas. Dá para tirar lá em cima a tarja, que está faltando. Aquelas coisinhas de cima. Então, esse aqui é um conto que está publicado numa plataforma que eu publico, chama Substack, em que eu falo do câncer de colo, as personagens que pereceram de câncer de colo.
Aqui é um conto em que eu coloco a Macabeia e o seu câncer de ovário numa outra newsletter que eu escrevo. Não está andando. Então, tem uma série de coisas que eu publico nessa plataforma e, infelizmente, nós passamos por uma crise grande que hoje 3 de cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, lê e não sabe o que leu. Hoje, um estudante de ensino médio tem um vocabulário 50% menor do que o mesmo estudante dos anos 50. Isso é uma tragédia. Então, está aqui. A biblioterapia algo que vem ganhando muito evidência na prática, inclusive médica, e nós temos que ensinar os nossos alunos a lerem. Olha aqui, 3 de cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Então, quem é que lê hoje? Quem é que escreve hoje? Alguns cada vez mais raros. Hoje, os aplicativos, com os emojis, com todas as formas de comunicação, cada vez mais nós estamos perdendo o dom da escrita e, consequentemente, da leitura. Então, a minha irmã não escreve poesia. Nem penso que se meterá um dia a escrever poesias. Puxou a mãe, que não escrevia poesias, e ao pai, que também ele não escrevia poesias. Na casa da minha irmã, eu me sinto segura. Seu marido jamais escreverá poesias. E para não ser repetitiva, como numa litania, nenhum dos parentes meus escrevem poesias. Nas gavetas da minha irmã não existem poemas antigos, nem poemas novos na sua bolsa de mão. E quando ela me convida para almoçar, eu sei que ler-me poesias não é a sua intenção. Apenas a sopa deliciosa, sem outro fim, eu diria, e o seu café, jamais um manuscrito mancharia. Em muitas famílias acontece que ninguém escreve poesias. Mas se acontece, o que é raro, mas acontece que seja, a poesia nasce como uma cascata por gerações, criando uma corrente envolvente no sentido e em profusão. A minha irmã pratica uma discreta prosa oral, e toda a sua suposta escrita consiste em cartões postais, em cujos textos promete a mesma coisa todos os anos, que no retorno das férias, tudo contará e recontará. Ninguém na minha família nunca morreu por amor. Esse texto é de Wisława Szymborska, uma poetisa polonesa, prêmio Nobel de Literatura de 96, uma das minhas poetisas prediletas. Com isso eu fecho essa minha apresentação, convidando a gente para compartilhar mais a leitura conosco e com os pacientes. Muito obrigado. Parabéns, doutor Jesus Paula Carvalho, pela sua apresentação. Por gentileza, agora é sua hora de degustar o almoço aí. Enquanto o senhor vai almoçando, eu vou dar alguns avisos aqui da academia. Para variar, são notícias boas, né? Nós estamos bombardeados de notícias ruins aí, mas essas são boas, são ou da academia ou dos nossos membros. E depois abriremos aqui as palavras para algumas manifestações, comentários, perguntas e assim por diante. Bom, eu queria enaltecer uma vez mais que o nosso membro honorário, Rubens Belfort de Mato Júnior, no começo do mês passado, tomou posse como membro titular, honorário da Academia Brasileira de História da Medicina. Esse evento ocorreu no Rio de Janeiro e na sede da Academia Nacional de Medicina. Eu também queria salientar que no meados do mês passado, ocorreu o 61º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Foi realizado em Belo Horizonte. E nós tivemos pelo menos 2 acadêmicos conferencistas nesse evento. Um deles, o Líbio José Martiri Júnior, que
coincidentemente é o presidente da Academia Brasileira de História da Medicina. Ele falou sobre a evolução da rinoplastia estética, as mãos do cirurgião ou tecnologia. E também tivemos a presença do nosso sempre atuante Juarez Moraes Avelar, que nesse evento ele falou sobre a reconstrução total da orelha nas anomalias congênitas e adquiridas. Aliás, um pouquinho depois, o Juarez foi para Ituiutaba, e no campus de Ituiutaba, também em Minas Gerais, terra natal do Juarez, na Universidade do Estado de Minas Gerais, ele proferiu também uma outra conferência em Minas Gerais. Por falar no Juarez, o Juarez também, em meados do mês passado, tomou posse como membro do Clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo. E nessa cerimônia ele teve como padrinho o nosso confrade Guido Arturo Palomba. E, continuando no Juarez você vê que não sai da mídia, né? Está em todas, né? Não deixa espaço para ninguém mais. E continuando no Juarez, o Juarez ele é o atual presidente da Academia Cristã de Letras, foi eleito para mais um mandato sucessivo, e no último dia 28, houve a posse do Juarez no segundo mandato da Academia Cristã de Letras, o biênio 2026-2027. E foi uma bonita cerimônia que ocorreu aqui na sede da Associação Paulista de Medicina, e nessa cerimônia prestigiaram esse evento, além da minha pessoa, o acadêmico Flávio Antônio Quilty, que se encontra, Antônio Carlos Lima Pompeu, que sempre está nas nossas tertúlias, hoje não pôde vir, e o nosso acadêmico já citado, Guido Arturo Palomba, e o nosso acadêmico honorário, ex-presidente, Raul Marino Júnior. Em novembro também, ocorreu a 37ª semana da Abrames, e Dr. Jesus Abrames significa Academia Brasileira de Médicos e Escritores. É uma entidade que tem sede no Rio de Janeiro, e numa cerimônia que ocorreu no Forte de Copacabana, no Teatro do Forte de Copacabana, eu fui agraciado com o 3º lugar na categoria ensaio do concurso anual dessa entidade. Por falar também no Pompeu, o Pompeu, no mês passado, eu já havia citado en passant, mas depois se concretizou, ele recebeu a maior comenda da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a comenda Juscelino Kubitschek de Oliveira, durante o 40º Congresso Brasileiro de Urologia. Esse evento ocorreu em Florianópolis, e essa comenda é destinada a colegas da área que se destacaram na vida, no ensino, na pesquisa e na assistência. A nossa acadêmica Sônia Maria Rolim Rosa Lima, ela foi convidada e participou da banca examinadora de avaliação da defesa de memorial para o cargo de professor titular de uma candidata, a doutora Janaína Cristiana de Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Parabéns, Sônia. O nosso querido acadêmico também, Flávio Antônio Quilty, de Campinas, está sempre aqui conosco. Na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, ele recebeu uma homenagem, uma medalha, uma placa, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Aliás, uma das entidades que ele já teve o privilégio de presidir. Esse evento aconteceu no EMB, aqui em São Paulo. E, alguns dias depois, em Brasília, na Associação Médica de Brasília, ele recebeu uma outra homenagem da Associação Brasileira de Nutrição em Gastroenterologia. Então, parabéns, Quilty, por essa dupla honraria.
O nosso acadêmico João Sampaio de Almeida Prado, ele foi conferencista no 2º Congresso Latino-Americano de Medicina Legal, Perícia Médica e Ciências Forenses. E ele falou sobre o ato médico pericial instrumentalizado e o compartilhar de saberes entre medicina, direito e a justiça. Além disso, ele foi moderador e coordenador de mesa. Esse evento ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu, também no mês passado. A nossa ilustre acadêmica Neucisa Não Colonge também está competindo ali com o Juarez, sempre citada aqui nas reuniões. Ela foi homenageada, recebeu uma homenagem de honra pela Sociedade de Neurocirurgia do Equador. A questão de 1 mês ou 2 atrás, ela recebia a mesma homenagem recebida lá na África e agora no Equador. E ela, nesse evento, ela falou sobre hidrocefalia, controvérsias da endoscopia rígida e flexível. Esse evento ocorreu na cidade de Guayaquil. O nosso acadêmico honorário, sempre presente aqui também, Jurandir Marcondes Ribas, do Paraná. Ele foi homenageado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Esse evento ocorreu num almoço dessa entidade, no Terraço Itália, e essa homenagem ele recebeu porque ele se destacou muito para fortalecer a pós-graduação em cirurgia digestiva pelo CBCD. E essa entidade, o CBCD, também, reforçando, ela é presidida por um outro colega da nossa academia, um confrade, Paulo Kassab, membro titular. Eu queria, uma vez mais, agradecer a todos os que puderam participar do nosso almoço com fraternização, que ocorreu no restaurante Liló. Havia mais de 50 pessoas, mais de 30 acadêmicos, uns 20 e poucos acompanhantes. E foi um evento que quem participou foi muito gostoso, descontraído, como costuma ser. E uma vez mais, agradeço o nosso confrade Walter Mano Bertoni pela organização desse maravilhoso momento de confraternização. Muito obrigado, Walter, estava muito bom mesmo. No dia 29 passado, inclusive no dia do almoço, antes do almoço eu estava aqui na PM, que além de tudo eu sou delegado aqui da PM, o Walter também estava aqui. Então houve uma reunião dos delegados aqui da PM e a PM estava comemorando também 95. E o nosso confrade, Antônio Zé Gonçalves, que é presidente atual da PM, fez uma homenagem a 5 ex-presidentes que estão vivos ainda, né? E, curiosamente, os 5 ex-presidentes vivos da PM são confrades da Academia de Medicina de São Paulo. Então, faço questão de citá-los. O mais antigo, todos conhecemos, Nelson Guimarães Proença, que veio aqui com 93 anos. Eulês Vieira de Paiva, nosso atual secretário do Estado da Saúde. Jorge Carlos Machado Cury, de Campinas. E Florisval Meinão, além também do José Luiz Gomes do Amaral, ex-presidente aqui da Academia de Medicina de São Paulo. A PM, ela nasceu no seio da Academia de Medicina de São Paulo e foi fundada na faculdade, na época se chamava Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que acabou virando Faculdade de Medicina da USP. Isso em 1930. E, curiosamente, o primeiro presidente da APM, que foi o grande Rubião Alves Meira, foi também presidente da Academia de Medicina de São Paulo, um dos primeiros presidentes, e foi o mais jovem presidente da Academia de Medicina de São Paulo. Ele presidiu a nossa entidade, ele não tinha 30 anos quando ele foi presidente. Então a gente pode imaginar o que era Rubião Alves Meira em termos de
qualificação profissional e em termos de liderança médica, na época, né? No começo do século passado. A primeira vez que ele foi presidente, foi 2 vezes, na Academia de Medicina, na época era Sociedade de Medicina de São Paulo, foi no biênio 1910-1911. O nosso acadêmico recém-possado, Davi Eberson Wippe, publicou um artigo no Correio Brasilense, intitulado Meio Século de Transformações na Prática Médica. Aqueles que quiserem ler esse artigo, é só entrar na página da academia e, pelo link, acessam o artigo. E, para fechar essas boas notícias, no começo desse mês, nós tivemos 3 colegas, 3 confrades que foram homenageados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, por ocasião dos 50 anos de dedicação à medicina. Então, o já citado João Sampaio de Almeida Prado, Francisco Batista e Alfredo José Mansur. A eles também o nosso parabéns. Tentando objetivar o final dessas apresentações, eu queria com muita alegria divulgar a todos a eleição que houve aqui na Academia de Medicina de São Paulo para membro honorário e para membro titular, cujo processo começou há cerca de 6 meses passados. Então, é com muita alegria que foram eleitos membros honorários da Academia de Medicina de São Paulo, o professor Ronaldo Laranjeira e também o professor Ivan Tcheconello, um da Escola Paulista de Medicina e outro da Universidade de São Paulo. Então, a eles, os nossos efusivos parabéns também. Queria também enaltecer os 4 colegas que foram eleitos membros titulares da Academia de Medicina de São Paulo. Então, por ordem de cadeiras, cadeira número 12, cujo patrono é o grande professor Alípio Correia Neto, foi eleito o candidato Antônio Macedo Júnior, que nos dá a honra de estar aqui presente. Para a cadeira número 66, que tem por patrono o grande Antônio Cândido Camargo, que dá nome ao grande hospital AC Camargo, foi nosso, às vezes, presidente, inclusive, aqui da academia, foi eleito o candidato Antônio Carlos Palandri Chagas. Parabéns, Antônio, parabéns mesmo. Para a cadeira número 115, que tem por patrono Luiz Manuel de Rezende Puech, também foi um ex-presidente aqui da academia, foi eleito o candidato, ilustre candidato, o professor José Eduardo Lutaif Dolce, da Santa Casa. E para a cadeira número 123, que tem por patrono Rubens Monteiro de Arruda, foi eleito o candidato Sérgio Zimmermann. Parabéns ao Sérgio também. Eu queria dizer a vocês que a diretoria aprovou, no final de janeiro, nós deveremos divulgar mais um edital para preenchimento de novas vagas também de membros titulares. Então, os colegas que quiserem indicar candidatos, fiquem à vontade, ou divulgar, isso aí vai ser divulgado na mídia, obviamente, né, na nossa mídia. E eu queria também, para finalizar, convidar todos vocês, nunca aconteceu isso, mas dessa vez, tradicionalmente, em fevereiro, nós fazemos a nossa Tertúlia das Saudades, que é uma das, para mim, uma das tertúlias mais tocantes que tem na academia, né? É onde a gente homenageia
aqueles colegas que estavam com a gente e que foram. E nós teremos, até o momento, espero que não, essa fila não aumente, nós já temos 7 colegas que faleceram esse ano aqui, né? Então, eu convido a todos que puderem, estejam aqui. Será no dia 11 de fevereiro, é uma semana antes do Carnaval. Então, se programem, vamos prestigiar todos esses que compartilharam a presença conosco aqui na academia. Bom, falei demais. Eu gostaria agora de abrir a palavra para vocês e vamos começar então hoje. Eu vou pedir aqui o nosso conferencista, o professor Jesus, anotasse as observações para depois, no final, fazer um arrazoado de todas elas. Então, alguém gostaria de usar a palavra para se manifestar particularmente sobre a palestra, obviamente, né? Então, lado esquerdo, o Antônio Macedo. Daqui para cá, Sérgio Libonati. Para cá não. Então, meu lado direito, alguém gostaria? Alexandre Mendes Aquino. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Mais alguém daqui? Sônia, Juarez. Tá ok. Então, vamos então começar. Moniel Tapossos. Não, por gentileza, Antônio. Sim. Macedo. Professor Jesus, eu tenho frequentado a academia e, como foi dito agora, eu virei um acadêmico, né? E ao longo desses tempos, uma coisa que eu observei, porque nós todos aqui estamos científicos, essa é a literatura que nós produzimos, mas eu pude, convivendo aqui, ver essa transformação no perfil e nos interesses, né? Então, o senhor Juarez, o doutor Quillet, então, que conselho o senhor dá? Porque eu já começo a estar um pouquinho assim entusiasmado com esses novos desafios. Qual o conselho que o senhor dá para alguém que agora começa a ter o interesse pela leitura e também como ele começa a escrever algum manuscrito, alguma coisa que não esteja relacionada, obviamente, com a nossa vida profissional? Obrigado, Macedo. Agora o confrade Sérgio Libonati. Queria cumprimentar pela palestra, bem interessante. A gente lê, mas não lê suficiente. Dos seus autores, o Siddhartha Mukherjee, que eu acabei de ganhar um livro que veio de Portugal, onde eu descobri que úmido em Portugal escreve com H, que é outra língua, o Imperador de Todos os Males, que fala sobre o câncer. Vou ter que ler 724 páginas. Parabéns pela sua palestra. Vou ter que comprar esse livro urgente, porque esse eu não conhecia. Obrigado, Libonati. Agora passo a palavra e seja muito bem-vindo, doutor Alexandre Mendes Aquini. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Doutor Hélio Belliomini, uma alegria, uma satisfação, acadêmico presidente, de poder estar aqui na tertúlia, aqui ao lado da minha casa, que é aqui a OAB de São Paulo. Eu sou advogado, sou professor, e muito obrigado pelo convite. E eu aproveito também para fazer uma saudação às mulheres e professoras, em nome da acadêmica Sônia Maria Rolim Rosa Lima. Uma alegria, uma satisfação estar também ao lado das acadêmicas e professoras. É uma satisfação estar aqui. Eu sou conselheiro seccional da UAB de São Paulo e presido a comissão justamente lá, a comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito. E é uma satisfação poder estar aqui nesta academia de Medicina de São Paulo, que reúne expoentes, que reúne, portanto, acadêmicos e acadêmicas que têm aí a sua trajetória numa outra área, que é a área médica, que é a área da medicina. Então, agradeço pelo convite. E ao professor Dr. Jesus Paulo Carvalho, é uma alegria, uma satisfação poder ouvi-lo, já
conhecia de outras oportunidades, né, e pude ouvi-lo mais uma vez aqui, trazendo aqui novidades até, falando também de grupos de leitura e tudo mais. Eu tenho uma pequena pergunta, e vamos dizer assim, uma provocação, né? Como instigar os jovens a se apaixonarem, na verdade, pela leitura? Quais os livros que o doutor poderia nos dizer, poderia, na verdade, indicar, para que pudesse também provocá-los e animá-los aí a esta arte da leitura? Então, essa é uma indicação. Uma outra indicação que eu gostaria, um livro que seria o livro de cabeceira para os médicos, que o doutor indicaria. Qual seria? Então, fica aqui a minha manifestação, uma alegria, uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui com todos e todas vocês. Obrigado. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação. As nossas tertúlias são abertas. Seja sempre bem-vindo. Palavra agora à nossa acadêmica Sônia Rolim Rosa Lima. Professor Dr. Jesus, eu conheço de longa data e eu aprecio muito o seu trabalho. E aqui foi muito curioso de ver como é que o senhor despertou. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: primeiro, eu vejo que, obviamente, havia um cabedal de conhecimento muito grande, porque quando, naquelas reuniões que havia e a pessoa tivesse uma pergunta, uma dúvida, o senhor já tirava um texto, né? Então, achei interessante. E só sortearia esse texto se tivesse conhecimento prévio, senão não poderia ter exercido essa bondade com as pessoas, né? Numa situação tão interessante, tão difícil que nós passamos, que foi a época do Covid. Eu observei também que o senhor citou 4 autores brasileiros, né? Carlos Drummond de Andrade, Olavo Bilac, Rosa Monteiro, Clarice Lispector. Esses autores são citados no ginásio, quando nós aprendemos o ginásio, né? Os professores, eles citam. Agora eu vi que Mia Couto, nossa, Mia Couto, né? Todo mundo devia conhecer a obra de Mia Couto. E Scott Fitzgerald e Luiz Lama, eu realmente, essa última, Wisława, só de Wisława, apesar do texto ser magnífico, que eu não conhecia. Veja bem, na época do nosso ginásio, meu professor de português, o professor Otaviano Gonçalves, ele falava assim, ele foi professor nosso do 4 anos de ginásio, 3 anos científico. Então, ele falava, hoje é o mês dos românticos. Ele colocava tudo na lousa e falava, escolham o que vocês querem ler. E nós lemos um livro por mês durante a vida toda. Até hoje eu leio um livro por mês, aprendi com o professor Otaviano. Então, não é que ele obrigava a ler um livro, eu acho interessante, ele não me obrigava a ler o livro, ele obrigava os alunos a escolher. Vocês podem escolher até uma brochurinha, né? E foi assim que eu sinceramente, eu leio um livro por mês por um extremo prazer, fora da área médica, né? Isso é enriquecedor. Eu não tenho essa sua propriedade que você demonstrou de escolher esses textos lindos, né? De quando o medo, nossa, que maravilha, né? De repente a paciente estava com medo, você fala, um minutinho, vamos mostrar, né? Obviamente que não era assim, mas discutia o assunto. Isso demonstra o seu conhecimento importantíssimo fora da área médica, né? E eu me pergunto, será que isso, a sua área de escolha foi a oncologia, a sua especialidade? Será que isso, a literatura não te deu o apoio? Porque é muito difícil ser onco, né? Oncologia é muito difícil. Então, eu acredito que a literatura tenha te dado muito apoio psicológico nessa fase difícil de lidar com o paciente, né? É isso que eu queria. E parabenizo muito essa oportunidade. Para mim foi uma graça, uma bênção, um presente de Natal. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Juarez, por gentileza. Professor Jesus, foi um prazer enorme e me despertou muita curiosidade quando vi programado a sua palestra, porque o doutor Hélio comentou agora a minha reeleição para a Academia Cristã de Letras, na presidência, tomei posse semana passada. E a sua palestra veio de encontro muito com o que eu penso, que eu ajo em relação à literatura, né? O professor Adib Jatene, ele dizia com muita frequência que o oposto do medo não é a coragem, é a fé. Né? Ele falava com muita eloquência, como assim, é próprio dele. E eu diria que hoje que eu faço um triângulo
do medo, concordo com ele, que o ponto do medo e a fé, mas precisa ter coragem para escrever. Tanto literatura científica, o professor Marcelo perguntou, como literatura científica, como literatura mesmo portuguesa. Porque o escritor, eu vou reproduzir o que eu sinto, quando eu escrevo, que eu gosto de escrever sozinho, isolado, porta fechada, concentrado, eu me comunico com o leitor desconhecido, tanto científico como de literatura. Eu não pretendo que minha literatura, que eu escrevo, seja lido, ou muito repetido, mas pelo menos eu tenho a sensação de que eu estou conversando com o leitor abstrato na minha frente. Né? E a resposta científica que eu tenho é altamente encorajadora, né? É a razão pela qual me estimula a trabalhar. Né? Eu publico livros tanto de científicos da minha área, que é de cirurgia plástica, como de outra área também, da medicina, e isso me encoraja muito a fazer. Então, eu queria fechar a minha apresentação cumprimentando o senhor pela sua belíssima palestra, que nos trouxe assim, uma visão eloquente do papel da literatura, que eu vou levar para a nossa academia, essas suas palavras, e dizer desse enfoque muito importante para o bem-estar e até para a saúde orgânica. Quer ver? Então, isso nos trouxe um alento muito grande, gostei muito, que preencheu exatamente a minha expectativa de estar aqui hoje. Muito obrigado pela sua palestra. Parabéns. Muito obrigado, Juarez. E antes de passar a palavra ao doutor Jesus, eu faço uma colocação. O senhor apresentou a literatura como um instrumento terapêutico, né? Há cerca de 5 anos atrás, mais ou menos, numa das tertúlias que aqui houve um palestrante, um historiador, que trabalhava na Escola Paulista de Medicina, e aí tinha um grupo de alunos, exatamente como o senhor mostrou ali, para livros, mas qual que era a abordagem disso? Era a literatura como um instrumento de incentivar o humanismo na profissão. Então, também, se o senhor pudesse comentar alguma coisa nesse sentido, porque hoje em dia todos percebemos que está carecendo na formação médica essa parte humana que sempre existiu na medicina. Então, por gentileza, uma palavra para suas considerações. Bom, primeiro, quero manifestar meu prazer de estar aqui com esse grupo tão seleto e pelos comentários. Eu vou começar respondendo para o professor Hélio. Depois eu vou passar por todos. Nós, durante toda a nossa formação médica, acadêmica, nós temos um objetivo pragmático: produzir um paper, colocar no currículo, ser reconhecido por uma técnica, por isso. A literatura não científica, ela é um encontro consigo mesmo, você faz para você. Clarice diz, eu não inventei essa personagem, ela brotou dentro de mim. Ela precisa sair. Eu não fui atrás dela, ela que brotou. Então é mais ou menos isso. O que eu vejo hoje, eu que estou há 4 décadas nessa estrada, ensinando alunos e residentes, é que é uma pergunta que me incomoda. Mas por que eu tenho que fazer isso? Qual retorno que eu vou ter? E eu vejo isso nos grupos de amadores. Eu escrevi, mas ainda não consegui vender o livro, eu não tenho editora. Ou seja, ele está focado no resultado. O Van Gogh nunca vendeu um quadro. Se ele tivesse pensado só em vender, ele seria um fracasso. Ele morreu sabendo que hoje nós sabemos quem é o Van Gogh. Então a arte, ela é uma necessidade tua e não uma finalidade prática. Evidentemente que isso pode acontecer, mas se esse for o primeiro objetivo, acho que não vamos chegar lá. Professor Macedo, como começar a escrever? Eu vou contar um pequeno detalhe. Eu sou de Mirassol, agora Mirassol está na moda, né? Porque é uma cidadezinha desse tamanho. Antes
eu nunca gostei de futebol, e quando alguém me perguntava que time você torce, eu falava assim, eu inventava um nome qualquer, de Tumbiara, mas quem é esse? Agora eu tenho um time para falar, torço para o Mirassol, desde criancinha. Bom, enfim. Mas um dos contos que logo mais, que escrevo lá em Mirassol, chegou um senhor, nos anos 50, vindo do Lycée de Paris, um rapaz muito rico da região, fazer teatro, cinema, asilo, tal. O professor deve conhecer o Cândido Brasil Estrela. Na época de colégio, a gente ia nesse teatro para ler textos, por iniciativa de um indivíduo que tinha uma oficina de autoelétrico de carro, com a mão suja de graxa. Ele gostava. Então, as coisas são despertadas por coisas triviais. Ali, nós tomamos gosto, foi ali que eu li grande parte dos clássicos, porque a gente não tinha o que fazer. Mirassol, agora tem um time, antes não tinha nada. Como diz o Drummond, eita vida besta, meu Deus. Então, começa assim. A gente, agora, professora Sônia, quais os livros? Os livros, eles são dinâmicos. Eu li 100 Anos de Solidão 4 vezes, e as 4 vezes eu entendi diferente. Eu li quando eu era adolescente, logo que ele foi publicado, lá em Mirassol, e a cada vez que eu leio, meus personagens mudam. Então, e quando eu vim para São Paulo, eu tinha uma motocicleta, eu tinha menos juízo naquela época, e a gente tem que usar o capacete. Eu tinha que usar o capacete. E na minha experiência de teatro amador, a gente tinha que recitar os textos. E é uma delícia você recitar dentro do capacete, porque aquilo. Então, E eu lembro, quem quiser depois anota, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que chama O Elefante. O Elefante. O Elefante. Esse elefante, para mim, é um ensinamento de vida. Quando você acha que tudo deu errado, que você vai desistir, você leia o elefante. Porque termina assim: amanhã recomeço. Né? Quantas vezes eu já li o elefante? Cada vez o elefante, para mim, é diferente. Então, a gente vivencia a literatura. A gente não fala, eu vou escrever. Ela brota como brotou na Clarice, né? O que eu faço? Eu leio uma coisa interessante, eu guardo, eu imprimo, eu tenho um arquivo lá no meu notebook que tem essas coisas. E às vezes cai com uma luva. Eu não vou prescrever muito depressivo, não vou prescrever. Leia esse texto. Aquela mulher que eu contei que queria que o marido morresse, ela é real, ela mora em Cotia, na Granja Viana. Ela não, o marido continua lá, ninguém morreu, mas ela vem periodicamente conversar comigo e sempre a gente troca alguma literatura. Então, eu me sinto meio terapeuta fazendo isso. Professora Avelar, precisa de coragem para escrever. Porque é como você se desnudar, você mostrar, porque é muito, dentro da métrica da escrita científica, nós sabemos o que é válido, o que não é, o que é prêmio, o que é castigo. Na literatura, não, você tem que se despir. Um grande professor de medicina, lá da nossa escola, não vou citar o nome, chega para mim e fala: Jesus, eu adoro seus textos, mas eu não teria coragem de escrever isso. Eu falei: tá bom, professor, o senhor me dá uma grande informação, que eu estava em dúvida para escrever, precisa ter coragem, né? Então, eu venci o primeiro degrau, né? Porque você se expõe, né? Então, eu gosto de ler, eu guardo esses textos, né? Professora Sônia, os livros eles são dinâmicos, como eu te falei.
Tem aquelas obras que você acha maravilhoso. Por exemplo, 100 Anos de Solidão né, uma coisa que vira e mexe eu volto, que é o Gabriel Garcia Marques. Essa poetisa, o Wisława Szymborska, ela escreve coisas muito, muito interessantes. Dá uma olhada, porque ela não é à toa que ela ganhou o Nobel de Literatura em 96, né? E então a gente vai. Tem dia que. Sabe aquela necessidade que a gente tem de comer um doce em determinado dia, ou de tomar um café, ou quem fuma, fala, hoje eu preciso fumar? Às vezes eu acordo e falo, hoje eu preciso ler de novo aquele texto que eu sei onde está. Eu vou lá e leio de novo, de preferência em voz alta, porque aquilo é como se você respirasse de novo aquilo. Então, é isso aqui. É lógico que a gente vai parecer meio louco, né? Hoje, na minha idade, eu já não tenho mais idade para ser louco, eu sou o que eu sou. E, e eu tenho o público que compartilha valores iguais aos meus, então a minha legião de críticos e admiradores que vão lá e a gente troca, a gente concorda, a gente discorda, mas de preferência em cima dos textos, é uma delícia isso. Professor Baracá, naquela frase, nossa, a literatura não tem, é para a vida toda, eu estou na fase de aonde que eu vou me reinventar, né? Minha trajetória boa ou má da medicina, está resolvida. Mas a literatura para mim é um fascínio. Quem sabe com mais tempo, com mais eu vou poder andar por esses caminhos. Professor Libonati, eu sugiro que o senhor comece pelo GEM, já que vai ler esse autor, porque é uma coisa fascinante a gente imaginar o que estava na cabeça das pessoas lá antes de Cristo, como é que passava o olho azul do pai para o filho? E as idas e vindas. E uma coisa que muito me impressionou, esse livro termina no governo de Bill Clinton. Toda a história, inclusive das coisas médicas, que o desenvolvimento de todas as terapias, o conhecimento da molécula do DNA. E cada avanço a gente achava que agora o mundo vai acabar. Só um fato: o dia que se percebeu que era possível sintetizar uma proteína, né? Você podia fazer o sequenciamento e sintetizar. O grupo que estava num congresso na Califórnia fez uma reunião, como essa aqui, a portas fechadas, todo mundo jurou que não ia sair nada porque a humanidade podia acabar. Porque a partir de agora a gente ia poder mexer no genoma humano. A partir do momento que você é capaz de sintetizar uma proteína. Na verdade, a primeira proteína que foi sintetizada foi a insulina. Ninguém morreu, pelo contrário. E antes se matava dezenas de bois para fazer uma dose de insulina do pâncreas do boi. Agora é recombinante, então pode fazer. Então essas coisas são fantásticas. Sugiro que o senhor leia. Vai ter vontade de ir no mosteiro do Mendel para ver como é que ele fez aquilo. Deixa eu ver o que faltou aqui. Ter coragem. Professora, ficou alguém que eu não respondi? Sim. Então, como instigar a ler livros? Como instigar? Olha, é como educar. A melhor forma de educar é pelo exemplo. O meu filho lê uma enormidade. Meu filho é historiador. E eu nunca disse que ele precisava ler. Mas ele sempre me viu lendo. E ele fala 5 línguas e lê. Quando eu acho que eu tenho uma novidade, eu falo, meu pai, eu vou ler outra coisa aqui, ou já assim, assim. Eu vou ler esse livro, Vinícius, mas antes você precisa ler esse, senão você não vai entender esse. Então tá. Né? Ele é muito melhor do que eu, porque ele caminhou e pelo exemplo, nunca disse que ele precisava ler.
nós temos que colocar isso nas nossas aulas. A gente precisa perder o medo de escrever, nós precisamos perder o medo de ilustrar nossas aulas, nós precisamos perder o medo de falar de coisas humanísticas. Todo mundo trava quando você tem que falar de coisas humanísticas, falar de medo, falar de prazer, falar de loucura. São os temas proibidos. Felizmente, eu sou ginecologista, as mulheres são mais propensas. A mulher chora, reclama, mas ela abre. Os homens travam, né? Essa é a minha experiência. Então, temos que falar, né? Acho que é isso, gente. Eu acho que foi uma excelente palestra para concluirmos esse ano 2025. Agradeço muito ao professor Jesus Paula Carvalho, e aqui está uma pequena lembrança dessa data da Academia de Medicina de São Paulo. E para encerrar nossa reunião, agradeço uma vez mais também ao acadêmico Baracá pela sugestão do tema e do palestrante, que veio. É bom de vez em quando a gente ter palestras assim um pouco mais amenas, né? E aquelas palestras mais técnicas, mais maçantes, embora são muito importantes também. Eu queria apenas lembrar que na próxima terça faremos uma reunião online com os eleitos, nos 40 minutos, mais ou menos 19 horas, para mostrar alguns aspectos da academia, algumas necessidades, o ritual da posse, enfim. Então, seria muito bom que todos os membros eleitos participassem, e também os seus possíveis padrinhos e os membros da diretoria que puderem participar também, será muito bem-vindo. Mais ou menos. Não, talvez vai pagar, principalmente se não vier, né? Se não vier na reunião, é o dobro. É o dobro. Bom, e também, uma vez mais, desejo a todos vocês um final de ano maravilhoso, né? Que Deus abençoe a todos e que o ano que vem possamos estarmos juntos mais um ano aqui. Até nesse dia vou falar, nós já conseguimos o teatro aqui da PM, na faixa, que aqui é caro, e, se eu não me engano, é dia 25 de março. Vamos ver se vocês podem também, os empossantes, para tomar posse nesse dia 25 de março. É uma quarta-feira. Então, estou avisando vocês previamente aí. E em fevereiro, vamos, aqueles que puderem, homenagear os nossos ilustres colegas que partiram antes da gente. Então, muito obrigado uma vez mais, professor Jesus Paulo Carvalho, pela presença, obrigado pela presença de todos, e também aos nossos visitantes, doutor Alexander Zakimi, e a minha esposa também, que hoje pôde vir aqui. Muito obrigado. Obrigado.